dizendo: quem entrará numa casa de um pecador? Ele diz, as pessoas disseram, mas Jesus veio a esse mundo para morrer por nós naquela cruz. Ele não ligou com o que o povo dizia. Ele só veio fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente não sabemos agradecer o que Deus faz em nossas vidas. Mas ele morreu lá na cruz. Você suportaria o que Jesus suportou? Sinceramente, eu não. Porque só Jesus que teve isso de sofrer por nós lá na cruz. E às vezes a gente não sabe agradecer o que Deus quer. O que Deus quer, pois esse também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem não veio buscar e salvar. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Deus que é aquele, né, que se arrependa de todo o coração e se volte para Ele. Porque às vezes a gente está em mau caminho. Então, a gente tem que saber agradecer ao Senhor. Porque Ele veio buscar, né, e salvar aquelas pessoas que estão perdidas. Deus sabe de todas as coisas. Boa noite, gente. Que a paz do Senhor esteja sempre com nós, né? Eu venho trazer aqui um versículo que se encontra em Lucas 19, que fala sobre Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu a uma figueira brava, para ver porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressado-se desceu e o recebeu gostoso. E vendo todo isto, murmuravam, dizendo: quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu te dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho desfraudado alguém, o restituo quadruplicando. E disse-lhe que mandou o seu filho, o único filho que Deus tinha, para salvar o mundo, não para condenar o mundo. Que a gente venha saber sempre agradecer pelo amanhecer, pelo deitar. Lembre sempre lá da cruz, que Deus morreu porque Jesus morreu por nós. Então que a gente venha saber, né, agradecer sempre. Porque Deus deu seu único filho para morrer lá na cruz por nós. Que a paz do Senhor sempre esteja convosco, né? Que Deus abençoe a cada um de nós e nos fortaleça, né? Que Ele venha edificar a nossa fé, né? Cada vez mais. Que Deus abençoe cada um de nós. Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão.
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então a palavra do Senhor nos fala, né, que de Zaqueu. Zaqueu era um homem de pequena estatura, que era baixo. Aí Zaqueu tinha curiosidade de conhecer quem era Jesus. Aí ele veio na mente dele em subir uma árvore para ver Jesus passar, porque Jesus havia de passar. E às vezes a gente não sabe agradecer o que Deus quer. O que Deus quer com a gente. Então, voltando aqui pelo o tema, né? Aí Jesus foi jantar, foi na casa de Zaqueu. Aí Zaqueu se levantou, né, e disse: Senhor, eu dou metade de tudo que eu tenho para os pobres. E se eu roubei alguém, eu dou 4 vezes mais. Aí olha o que o Senhor diz. Hoje veio salvação a esta casa, pois esse também é filho de Abraão. Aquelas pessoas que estão perdidas. Deus sabe de todas as coisas, mas a gente tem que saber agradecer, porque Ele deu o único filho que Ele tinha. Lá em João 3:16, fala que João 3:16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o Senhor diz aqui, ó, Deus fala que mandou o seu